Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Pai amado, nós te louvamos e agradecemos o teu santo nome, porque cremos que o Senhor está em nosso meio, está contemplando estes louvores, este louvor que acabamos de entoar, os louvores que ainda entoaremos, a leitura da tua santa palavra. Receba esta oração que nós estamos agora fazendo, cada um no seu lar, intercedendo uns pelos outros. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, para a glória do teu nome. Livra-nos de todo mal, abençoa os enfermos, os necessitados, os doentes. Consola, Deus, o coração daqueles familiares que perderam pessoas queridas. Te louvamos pelo que tu és, pelo que tu fizeste, pelo que tu irás fazer. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos erros cometidos, por muitas vezes sermos desobedientes a Ti, sermos negligentes na Tua obra, no Teu trabalho. Recebe, ó Deus, tudo que será feito aqui nesta hora. Abençoe todos aqueles que estão nos vendo, cultuando ao Senhor, participando deste culto, deste estudo, para a honra e glória do Teu nome. Que o Seu nome seja glorificado. Que a Santíssima Trindade seja exaltada nesta noite, pois importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. É assim que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos cantar. O Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Pai eterno, mais uma vez diante de Ti, peço que o Senhor ilumine as nossas mentes para que entendamos a exposição da Tua Santa Palavra, o estudo nesta noite. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, aqueça o nosso coração, faça arder em nós a chama do poder da Santa Palavra, do poder do Teu Espírito Santo, que nós possamos realmente em nós haver este fervor que nós cantamos no início, quando nos reunimos para Te adorar, para Te louvar. Ó Deus eterno, que o Senhor fale, que o Senhor trabalhe na vida de muitas pessoas, que esse estudo seja relevante para ajudar a muitos naquilo que estão necessitando. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje iniciaremos um tema muito atual nos dias de hoje. E você conhece muito bem uma doença chamada depressão. E eu gostaria de tratar sobre esta questão. Atitudes contra a depressão. Algumas atitudes que nós devemos ter diante da depressão, desta doença, diante da luta, né, contra a depressão. E claro, aqui nós abordaremos numa perspectiva bíblico-pastoral, não numa perspectiva médica, psicológica, mas sim bíblico-pastoral. O que é que a Bíblia nos ensina acerca desta doença que podemos dizer assim é o mal, não só do século, né, mas o mal de nossos dias hoje. Muita gente sofrendo, muita gente depressiva. E depressão é um estado emocional caracterizado por sentimento de extrema tristeza, de extremo desânimo. É um problema que muitos experimentam, podendo manifestar-se em níveis variados e em qualquer fase da vida. É, sem dúvida, uma das principais doenças, meus queridos irmãos, que afligem as pessoas hoje. Hoje, não é no século passado, na década passada, mas hoje aflige várias pessoas, ocorrendo inclusive na infância. E várias das informações sobre as características dessa doença, nós podemos assim citar estas características que foram fornecidas pelo neurologista, o Dr. Clever Inácio Braga de Sá. E há diferentes tipos de depressão. Temos a depressão reativa. Ela decorre de eventos marcantes
marcantes na vida de cada um, como, por exemplo, uma perda real, uma perda imaginária ou qualquer outro trauma. E aí temos esta depressão reativa, ocasionada por uma perda real ou imaginária, ou qualquer outro trauma. Também conhecida como a depressão exógena. Temos a depressão endógena, é desenvolvida pelo próprio organismo, e esta sem uma causa aparente, e ela é mais comum nas pessoas idosas. A depressão endógena, causada pelo próprio organismo, e ela é mais comum nos idosos. Temos a depressão neurótica, que está ligada à dificuldade em lidar com as próprias fantasias, gerando assim muita ansiedade. Quando a pessoa não consegue lidar com as próprias fantasias, isto leva a pessoa a, de forma, ficar depressiva neuroticamente falando. E por fim, a depressão existencial. É desencadeada essa depressão pela busca incessante do sentido da vida. Você já ouviu falar, fulano está passando por uma crise existencial. Portanto, temos a depressão existencial. Esta desencadeada pela busca incessante do sentido da vida, pode envolver desespero intenso e a consequente perda de contato com a realidade. E as causas, queridos irmãos e queridas irmãs, da depressão podem ser biológicas, algum desequilíbrio hormonal. Pode ser neuroendócrinas, é relacionado ao sistema nervoso e alguma disfunção glandular. E também outra causa pode ser genética, ou seja, a herança familiar. Então, meus irmãos, a depressão pode ser de curta duração, embora intensa, na qual chama-se depressão aguda, de curta depressão, embora pode ser intensa, depressão aguda, ou de longa duração, a resistente ao tratamento, que é chamada de depressão crônica. Então, depressão aguda, curta duração, mas pode ser intensa, ou depressão crônica, essa de uma longa duração de tratamento resistente. Então, os principais sintomas desta doença são tristeza, ansiedade, irritabilidade, desmotivação, culpabilidade, desesperança, sensação de desespero, perda da capacidade para experienciar prazer, pensamentos e ruminações obsessivas, diminuição da concentração e da memória, ideias suicidas, isolamento social. Tem muita gente aí tendo depressão, estão depressivas devido a esse isolamento social, inclusive diante desta pandemia em que vivemos. Também tem outras causas como desajuste social e funcional, diminuição da energia,
ou sintomas, perdão, não causas, mas sintomas, diminuição da energia, agitação ou retardo psicomotor, insônia ou hipersônia, distúrbios no apetite, variação diurna no humor, constipação, delírios, alucinações e por aí vai. Então a lista ela é grande. E é evidente, queridos, que nem todas as pessoas com depressão apresentam todos esses sintomas. E caso você, ou eu, ou nós apresentemos um ou mais destes sintomas, isto não significa necessariamente que eu e você, que nós estejamos depressivos, que nós tenhamos depressão. E hoje em dia, meus irmãos, há muitas formas de tratar a depressão. Isso quer dizer que nenhum deprimido precisa sofrer sem necessidade. Atendimento médico, medicação antidepressiva, a medicação antidepressiva, aconselhamento e apoio da família e de amigos são meios eficazes no tratamento da depressão. E eu gostaria de questionarmos aquelas pessoas que acham que a depressão é obra demoníaca e que o crente não pode ter depressão. Gostaria de saber a sua opinião, o que é que você acha disso? Fica aí essa enquete para que vocês queiram, se assim, claro, opinar, né? Queiram opinar se quiserem. Se de fato estas pessoas estão corretas quando afirmam que depressão é obra demoníaca e que o crente não pode ter depressão. Como é que você, meu amigo, minha amiga, e meu irmão, minha irmã, você entende isso? Você acha que a depressão é coisa do diabo e que o crente não pega isso porque é demoníaco? Dê sua opinião. Então, o que fazer? O que fazer diante deste problema que é um mal hoje em nossos dias? Então, veja que, embora seja possível encontrar na Bíblia traços de personalidades depressivas, na verdade a Bíblia não aborda de forma clínica o problema. Por isso eu falei no início que esta abordagem sobre a depressão, ela é numa perspectiva bíblico-pastoral, não é uma abordagem clínica. Encontramos sim na Bíblia e em abundância orientações para o enfrentamento das angústias, para o enfrentamento das aflições que decorrem tanto da depressão quanto de outras situações existenciais de adversidade. E a Bíblia apresenta o remédio, mas não se ocupa em gastar tempo apresentando detalhes quanto ao diagnóstico. É isso que eu gostaria de colocar em sua mente. Que a Bíblia não se ocupa em gastar tempo apresentando detalhes quanto ao diagnóstico. Portanto, eu chamo sua atenção, numa perspectiva bíblico-pastoral, algumas atitudes que nós devemos tomar
diante daquelas pessoas, aconselhar, e também aqueles que estão com esta enfermidade, estão depressivos, que atitudes estas pessoas devem tomar, devem ter diante da luta contra a depressão. E uma primeira atitude que a pessoa deve tomar, uma pessoa que está depressiva, ou aquele que está bem e quer ajudar e aconselhar aquele que está depressivo, deve dizer para a pessoa que a primeira atitude que ela deve tomar é aceitar o problema, aceitar que está com depressão. Veja que muitas pessoas não admitem que sejam vítimas da depressão. Muitas vezes, até familiares e conselheiros inabilitados se esforçam em convencer a pessoa de que ela não está doente. E em alguns casos disse que é chantagem, é fricote, isso é besteira, isso é coisa da tua cabeça. Entretanto, meu irmão, não há por que não admitir o problema quando ele de fato existe. Então, a luta contra a depressão começa quando o indivíduo toma consciência de que tem o problema e se dispõe a buscar ajuda. É simples, esta é a primeira atitude que aquele que está depressivo ou aquele que está ajudando quem está depressivo, aconselhar a pessoa a fazer com que ela aceite que está com problema. Fazer de fato com que ela admita que o problema existe. Esta é a primeira atitude. A segunda atitude é confiar em Deus. Você tem que dizer para a pessoa que está depressiva e que já aceitou que está, admitiu o problema, é confiança em Deus. Dizer para ela, olha, você tem que dar valor a Deus, você tem que dar valor, pôr sua confiança em Deus, porque a confiança em Deus é um fator essencial no enfrentamento da depressão. Segundo a Bíblia, Isaías 40:31, diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, as pessoas que confiam em Deus, as pessoas que desfrutam de comunhão com Ele, estão mais harmonizadas consigo mesmas e com o mundo. Portanto, é importante que a pessoa que está depressiva, que já admitiu que está, ela ponha a sua confiança em Deus, porque ela estando em harmonia, ela tendo comunhão com Deus, ela terá comunhão consigo mesma e com os outros, e com o mundo, e com as coisas em seu redor. Então, veja que estas pessoas têm melhores condições para absorver os impactos das adversidades da vida. O salmista, ele dizia que o homem que teme o Senhor, ou que teme ao Senhor, não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Salmo 112, versículo 7. A Bíblia nos chama a substituir a ansiedade pela confiança em Deus. E justamente a ansiedade, a preocupação excessiva, é uma prova da falta de confiança em Deus. Aquele ou aquela que vive preocupado exageradamente, que vive ansioso ou ansiosa, está tão somente demonstrando que não confia em Deus, porque a ansiedade é a falta de confiança em Deus. E você observe isso em Lucas, capítulo
12, verso 22. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos, acompanhem comigo, Lucas 12, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então nós encontramos também esta advertência de Jesus sobre a ansiosa solicitude pela vida em Mateus capítulo 6, versos 25 ao 34. Filipenses, Paulo também nos orienta. Filipenses capítulo 4, verso 6. Diz assim, o verso 6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então veja que Paulo instrui aqui para que nós não andemos ansiosos, mas que coloquemos diante de Deus as nossas que sejam diante de Deus conhecidas as nossas súplicas, nossas orações, coloquemos diante de Deus com ações de graças. Ou seja, meus irmãos, não devemos nos preocupar de forma excessiva com coisa alguma. E temos 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro 5, verso 7. O que é que diz 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então veja que tanto o apóstolo Pedro como o apóstolo Paulo caminha fundamentado, pavimentado no ensinamento de Jesus Cristo. Quando ele disse aqui em Lucas 12, 22, para não andar ansiosos com coisa alguma, Paulo também diz, não tenha ansiedade por nada, por coisa alguma, coloque diante de Deus, que seja conhecida diante de Deus, através de orações, petições e ações de graças. E Pedro caminha dessa mesma forma, também para não andar ansiosos com nada. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Jogue a sua ansiedade nele, porque ele tem cuidado de nós. Então, esta é a segunda atitude que nós devemos ter diante da depressão. É, de fato, confiar em Deus. Confiar em Jesus, porque em Jesus a alma aflita, ela encontra descanso. Foi isso que nós lemos aqui em Mateus capítulo 11, versos 28 ao 30. Mateus 11, versos 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, queridos, a luta contra a depressão não pode se limitar a esta alternativa apenas. Veja, a pessoa precisa entender o problema, aceitar o problema, admitir que está com depressão. Uma segunda atitude é confiar em Deus. Porém, contra a depressão, contra a luta da depressão, não podemos nos limitar apenas a estas duas atitudes.
temos uma terceira atitude, que é para nós cuidarmos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. O profeta Jeremias, que por sinal viveu momentos de intensa depressão, e você confira isso depois em Jeremias, capítulo 20, versos 14 ao 18, mesmo em meio aos lamentos, ele escreveu o seguinte em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, muito conhecido esse versículo por todos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então veja como é importante nós cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Os pensamentos e sentimentos negativos somente agravam o quadro depressivo. No mesmo texto onde recomenda aos cristãos a substituição da ansiedade pela confiança em Deus, o apóstolo Paulo exorta, nós lemos Filipenses 4:6. Então veja o que diz Filipenses 4:8, no mesmo texto, que ele manda aqui substituir a ansiedade pela confiança em Deus. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a meditação na palavra de Deus fortalece o espírito. O salmista dizia: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Veja que coisa importantíssima é a palavra de Deus. Irmãos, não existe cristianismo sem Bíblia. Observe que o cristianismo é a religião de um só livro. E este livro é a Bíblia, a Sagrada Escritura, na qual temos que estudá-la, ler, meditar, orar, porque ela nos conduz para uma vida cristã em santidade, em novidade de vida. É na Bíblia que nós conhecemos quem Deus é, quem somos nós. Então veja que o cristianismo é a religião de um só livro. Tirou este livro, acabou. Porque o próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Elas testificam de mim. Segundo o doutor Gary Collins, ele disse o seguinte, abro aspas: tal reflexão desvia nossa mente dos pensamentos negativos que tendem a produzir depressão. Fecho aspas. Portanto, leia a Bíblia, reflita, medite na palavra, como o salmista no Salmo 119, versículo 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Mas uma quarta atitude, além de aceitar o problema, além de admitir o problema, além de confiar em Deus, além de cuidar, canalizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós temos uma quarta atitude, que é procurar uma ajuda especializada, uma ajuda qualificada. Seja qual for o problema, nunca se deve buscar ajuda em qualquer pessoa ou em todas as pessoas.
Sabe o que é que acontece, irmãos? Muitas vezes eu já vi isso como pastor. Membros que estavam com problemas, por exemplo, de saúde, conjugal, seja qualquer problema. Membro de igreja. Aí foi procurar ajuda no espiritismo, na umbanda, no candomblé. Crentes, irmãos, dentro de igreja. Rezadeira. Isso é um absurdo. Só mostrando assim que não era crente de fato. Convertido. Porque a nossa confiança ela está em Deus. Eu não preciso mais de nada. Onde eu estou, na minha religião chamada cristianismo, onde é uma religião de um livro só, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso procurar mais nada. Então, neste afã, as pessoas se desesperam e tentam de tudo, achando que todo caminho leva a Deus, de que toda religião é um Deus só. Isso é mentira. Isso é mentira do diabo. E às vezes as pessoas procuram ajuda em todas as pessoas. E às vezes numa pessoa errada. E o simples fato de um indivíduo ostentar o título de pastor ou psicoterapeuta não garante êxito no tratamento. É preciso saber qual pastor e qual psicoterapeuta está sendo procurado. Conselheiros íntegros e experientes podem auxiliar na busca do pastor ou do profissional de saúde adequado. O acompanhamento pastoral e o tratamento médico não são conflitantes. Uma ação não precisa anular a outra. Pelo contrário, uma abordagem clínico-pastoral pode complementar o tratamento e trazer bons resultados. Por isso, além de a pessoa aceitar que está doente, que está com problema, que está com depressão, ela precisa confiar em Deus, ela precisa cuidar dos seus pensamentos e sentimentos, organizá-los e também precisa buscar uma ajuda qualificada, procurar especialistas. Mas também ela precisa de uma outra atitude que muitos que não estão aparentemente doentes não estão fazendo. É conviver com a igreja. É ter comunhão com a igreja. Ter comunhão com as pessoas. Quando eu falo igreja, o corpo de Cristo, naquele ajuntamento solene, mesmo que reduzido a 30% da capacidade. Valorize a convivência com a igreja. A convivência proporcionada pela igreja é muito importante. E outra vez aqui chamo a sua atenção para a afirmação do Dr. Gary Collins. Abro aspas. Ele diz: a igreja e outras instituições sociais podem transformar-se em comunidades terapêuticas, onde as pessoas sentem-se aceitas e bem-vindas. Um grupo de pessoas que aprende a interessar-se mutuamente pode fazer muito para suavizar o trauma das crises e suprir força e ajuda nas necessidades. Ao perceber que não estão sozinhos, os indivíduos em crise conseguem resistir melhor e evitar assim as depressões graves. Fecho aspas. Veja como é importante, como ir
ao templo, estar ali em comunhão na igreja com os irmãos, naquela convivência, é essencial. Por isso eu repito aqui o que eu venho dizendo. A igreja aberta, sim, mesmo em meio à pandemia, é de trabalho essencial, sim. Porque ali nós temos uma comunidade terapêutica, de tratamento, onde Deus está tratando conosco, onde Deus está falando conosco através da sua palavra, através da exposição da palavra dele. Mas em último lugar, uma última atitude é manter-se ativo. Além da pessoa aceitar o problema, de aceitar que está com depressão, admitir, ela confia em Deus, ela organiza os seus pensamentos e sentimentos, ela procura ajuda qualificada, especializada, ela convive com os irmãos em comunhão ali no corpo de Cristo, ela tem prazer em estar na casa do Senhor, ela não negligencia isto, como é costume de alguns. Ela, por fim, ela se mantém ativa, ela se esforça para isso. Segundo um pastor batista norte-americano chamado Fred Schindler, abro aspas, manter-se ativo é a chave para o tratamento e prevenção da depressão na maioria dos casos. O ciclo vicioso da inatividade e do isolamento que ocorre quando a pessoa para de participar de atividades e situações que costumavam lhe dar prazer, deve ser rompido. A melhor estratégia, pois, é encorajar, persuadir e até mesmo forçar a si mesmo a manter-se ocupado, fazendo as coisas que costumavam ser apreciadas. Mesmo que não sejam particularmente satisfatórias no momento. Pesquisas científicas recentes vieram apoiar este modo de encarar a questão, demonstrando que um programa regular de aperfeiçoamento físico é um meio eficaz de combater a intensidade e a duração da maioria das depressões. É como se os exercícios e as atividades servissem para energizar o corpo e melhorar o estado de espírito. Quem sabe até por facilitar a produção de produtos químicos no cérebro necessários para um funcionamento harmonioso. Fecho aspas. Então veja a importância de estar em atividade. E nós temos ali a exemplo do profeta Elias, fugindo daquela mulher terrível e perigosa, Jezabel, indo para a caverna, se escondendo, depressivo, num quadro de depressão ali. O que foi que Deus fez com ele? Tudo isso aqui. Deus fez ele reconhecer o erro dele, o medo dele, a aflição dele por causa de uma mulher. Quando Deus havia vencido, ele tinha derrotado vários homens, aí agora ele está com medo de uma mulher. Deus mostrou isso para ele, fez com que ele confiasse em Deus novamente, fez com que ele descansasse, comesse e caminhasse, voltando ali alguns quilômetros, fazendo um exercício, e colocou confiança nele. Volte lá para o convívio dos seus irmãos da igreja, que tem 7.000 homens ali que não se dobraram diante de Baal. Foi isso que Deus fez com ele, se manteve ele ativo ali. Veja que maravilha. Então, diante de um quadro depressivo,
Você tem que dormir bem, procurar ajuda, tratamento médico, fazer exercício físico, comer bem, louvar a Deus, adorar a Ele, colocar diante de Deus, conviver com os irmãos, mesmo sendo nós imperfeitos, mas somos povo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então é isso que nós precisamos fazer. Vençamos a depressão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de louvar mais um hino e aí encerrando assim este estudo. Com o hino de número 93, firmeza na fé. Ponha a sua fé nele, em Jesus, na graça excelsa dele. Deixa eu pegar aqui só a palheta aqui que caiu. Abra seu inário aí, você que está em casa, e cante comigo. Amém, queridos irmãos, que a nossa fé esteja de fato firmada no Senhor. Vamos orar, vamos encerrar o estudo nesta noite. Agradeço a Deus por sua vida, agradeço a Deus por você estar conosco nesta noite, nos acompanhando, que você compartilhe esse estudo para ajudar outras pessoas. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida eterna. Eu te peço em nome de Jesus por aqueles que estão com depressão, que o Senhor cure-os, ó Deus, segundo a sua vontade. Que o Senhor abençoe também aqueles que estão com a Covid, que testaram positivo. Que o Senhor cure também, ó Deus, segundo a sua vontade. Te peço pela vacina, ó Deus, da Covid-19. Que o Senhor ilumine a mente dos cientistas, dos pesquisadores, para que achem, ó Deus, esta vacina. Para que vidas sejam curadas, sejam poupadas. Abençoe, ó Deus, a mente destes homens da área da saúde.
Pedimos também pelos nossos governantes, que o Senhor abençoe todos eles, fazendo com que eles se doem, trabalhem para o povo e não roubem do povo, mas que trabalhe, que ajude o povo, desde o menor ao maior, desde o necessitado até o abastardo. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, que nós coloquemos diante de Ti, lancemos sobre Ti, joguemos toda a nossa ansiedade aos Teus pés, porque o Senhor tem cuidado de nós. É assim que eu te rogo, é assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quinta-feira teremos o nosso estudo de doutrina novamente. Conto com vocês. Na sexta-feira teremos também com os catecúmenos, com o professor Márcio, o professor Eduardo, às 20 horas, aula para os catecúmenos, aqueles que estão sendo preparados para se tornarem membros da nossa igreja. E no sábado também temos o estudo para os jovens, às 20 horas. Também muitos, a cada 15 dias, né? A cada 15 dias, no sábado também, temos o nosso estudo com os adolescentes, às 18h30, com o casal coordenador, a Letícia e o Eduardo. E amanhã, quarta-feira, temos a oração, né? A SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina. As mulheres sempre têm se reunido e orando. Que Deus abençoe as nossas irmãs, né, da SAF daqui de Brusque. E peço que os irmãos continuem orando pela primeira igreja de Itajaí. Ela comemora neste mês de agosto 69 anos. Temos aí 5 congregações, 5 futuras igrejas. Que Deus abençoe poderosamente o conselho daquela igreja, o pastor Edmar, todos os irmãos ali, os presbíteros, todos os membros daquela igreja. Tanto aqueles que já passaram, quanto aqueles que estão atualmente. Aqueles que já foram para a glória, né, que tiveram seu papel fundamental também, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. E também amanhã, dia 12, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela estará completando 161 anos de existência aqui no Brasil, de fundação aqui no Brasil, de organização, através da vida do missionário americano Ashbel Green Simonton, que veio aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ali dia 12 de agosto de 1859. E eu pude nascer no dia 12 de agosto. Para mim é um privilégio poder nascer no mesmo dia em que a Igreja Presbiteriana comemora ali cada ano, né, de existência. Então amanhã também farei, se Deus permitir, mais um ano de vida. 48 anos. O tempo passa logo. Também o nosso irmão Luiz Gustavo teve também esse privilégio. Dia 12, nosso irmão Luiz Gustavo. Que Deus abençoe ele também. Irmãos, Deus abençoe a vida de todos. Domingo de manhã também teremos nossa escola bíblica às 10 da manhã. À noite, às 18 horas, faça sua inscrição se você não fez ainda. Teremos o nosso culto ali presencial, a inauguração do piso superior. Que Deus continue abençoando todos os irmãos da congregação de Brusque que estão cooperando, aqueles que não cooperaram, que Deus toque no coração de cada um para cooperar financeiramente, para terminarmos assim a nossa obra. Que Deus abençoe a todos. SAF plenário.
a plenária da SAF no sábado, às 15 horas também, no meio virtual também, o Levi veio me avisar aqui. Deus abençoe, então, aí, ó, sábado, as irmãs da SAF, teremos plenária remotamente, né, através do aplicativo, né, através da reunião virtual, às 15 horas, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, meus irmãos e minhas irmãs, um grande abraço a todos, uma boa noite e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Tchau!